Ouça uma mensagem de fé com o Bispo Santos. Pai querido, nós entramos na Tua presença neste momento. Queremos Te pedir, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Abençoa-nos nesse dia chamado hoje. Abençoe cada pastor, esta visão ministerial. Ó meu Deus, abençoa a nossa liderança, o apóstolo Daniel Elias, o nosso líder, o nosso mestre e mentor nessa terra, o homem que o Senhor colocou sobre as nossas vidas, e que, meu Deus, desde quando eu conheci o Senhor Jesus, entreguei a minha vida, eu passei a admirá-lo, a respeitá-lo e a honrá-lo. E, meu Deus, nunca houve nesse todo tempo do ministério ninguém que ouviu uma reclamação minha acerca dele, uma palavra negativa, porque, meu Deus, foi um instrumento que o Senhor colocou na minha vida, e eu sou grato ao Senhor pela vida dele. Por isso eu oro por ele, eu oro pela esposa, eu oro pelas suas filhas, pela luta que eu sei que ele tem passado, e não é pouco, estando à frente dessa grande obra, meu Pai, para cuidando de pastores, de líderes, nós que somos cabeças diferentes. Então que o Senhor dê sabedoria a ele. Abençoa o congresso Intimidade com Deus em Brasília, meu Pai. Usa, que haja um mover, que haja unção, que haja um derramar do teu Espírito de uma forma sobrenatural. Abençoe também a minha vida aqui em Goiânia. Me dê sabedoria para cuidar dos pastores, para apacentar os pastores que apacentam o rebanho do teu povo. Porque, meu Deus, quem pastoreia também precisa ser pastoreado. Quem apacenta precisa ser apacentado. Então nos ajuda a apacentar o rebanho do Senhor. Abençoe cada pastor, dê a ele sabedoria para apacentar, por sua vez, os obreiros que também vão apacentar o rebanho, meu Pai. Abençoe o Projeto 70, Projeto Obed-Edom, a Arca de Deus, onde tem chegado, chega também a tua bênção, a tua vitória e a provisão. Abençoe, meu Deus, as Cruzadas de Milagres. Consagramos o bairro da Vitória, que haja unção naquele lugar, que a Cruzada de Milagres venha impactar vidas, meu Senhor, que nós declaramos profeticamente que no mínimo 100 almas vão se converter ali, e que ali levanta recurso numérico, espiritual, financeiro, meu Deus, obreiros se levantarão naquele lugar, um grande mover, que haja um marco, um limiar na história da igreja, antes da cruzada e depois da cruzada. Nós consagramos aquela terra, arrancamos os gigantes, arrancamos os heteus, jebuseus, amorreus, arrancamos os filisteus, meu Deus, arrancamos os capetas daquele lugar, os principados e potestades, saiam daquele lugar em nome de Jesus. Abençoe as próximas cruzadas nas próximas igrejas. Nós te pedimos, meu Pai, cada pessoa que ouviu a chamada na televisão, na Bandeirantes, no canal aberto, cada pessoa que recebeu um panfleto ou que já recebeu, que recebeu uma mensagem via SMS, WhatsApp, em Facebook, cada pessoa, meu Deus, que recebeu um convite, que teu Espírito possa conduzi-las, meu Deus, aquele pasto verdejante onde eles vão beber das águas limpas e tranquilas. Senhor, nós te pedimos, nos abençoe, abençoa a reunião pastoral desta semana, desta quinta-feira à tarde. Nós te pedimos, nos dê inspiração, fala conosco, abençoa cada pastor aqui presente, cada líder de departamento, cada liderança. É o que nós te pedimos, no santo nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Boa tarde a todos, paz do Senhor Jesus. Tá, pessoal, nós vamos tratar basicamente de 3 coisas, né? Nem esbocei nada praticamente, mas nós vamos estar falando sobre a cruzada amanhã. Segunda coisa, nós vamos abordar sobre o nosso congresso Intimidade com Deus. A chácara já foi fechada, né? E terceiro, a consagração dos dizimistas. Depois da ceia, a gente coloca a expectativa como a Santa Ceia, como um dos eventos principais da igreja, para fortalecimento da igreja, para aqueles que comungam da fé, né? Porque existe aqueles que são excomungados, que um dia comungaram da mesma fé e não comungam mais, por isso são excomungados. Mas os que comungam da mesma fé participam com a gente
na Santa Ceia do Senhor, que acontece todo primeiro domingo do mês. Isso também na nossa sede na Bahia, e eu penso que nos estados também deve estar acontecendo, deve acontecer, eu creio, dessa mesma forma. Depois da consagração, depois da Santa Ceia, os holofotes têm que ser jogados simultaneamente. A partir da ceia, por conta da consagração de alguma coisa, não deu nem para a gente bater aí. Eu até mudei a mensagem também por conta da consagração dos pastores, e que eu observei que tinha visitantes. Aí eu fui fazer apelo e tudo na Santa Ceia, então ia trazer a mensagem sobre a consagração dos dizimistas. Eu já tinha mandado dobrar os envelopes, ia estar falando para a preparação do bolo, para a gente consagrar, e por conta disso fui fazer o apelo. E eu estou tão apaixonado por alma que tem um visitante, eu estou levando a mensagem para a conversão, levando as pessoas a tomarem uma decisão de entregar a vida a Jesus. Tive no velório lá, ministrei também, né, antes de ontem, né, do neto da irmã aí que suicidou, Carlos, 20 e alguma coisa, de 29 anos. Postou no Facebook: eu vou me matar, mas ninguém acreditou, ninguém deu bola. Nesse intervalo alguém poderia ter chegado ali. A gente foi conversar no carro com o pessoal da família que foi comigo, e aí elas estavam comentando que ele postou, dava tempo a alguém da família, mas ninguém acreditou. Postou 9 da noite e se matou 5 da manhã. Então a gente tem que levar a sério. Nós que somos pastores, a gente tem que, entendeu? Eu estou muito sensível às almas, sabe? Eu estou no mover de Deus assim para ganhar almas, eu nunca tive tão atento que Jesus está voltando como agora. Não tem mais nada assim. O que falta? Tanto caos. Então assim, eu penso que Satanás, está ali o Apocalipse 12:12, né? Ai da terra e dos seus moradores, porque Satanás veio a vós com grande cólera, porque sabe que lhe resta poucos dias. Então o diabo sabe que já lhe resta poucos dias. No relógio de Deus, essa é a última volta do ponteiro. João escreveu: filhinhos, essas coisas vos escrevo, porque já é a última hora. Então no relógio de Deus agora já é a última hora. Está dando a última volta do ponteiro ali. Então, meu querido, a gente tem que pregar salvação mais do que nunca. O Reinhard lá, ele ministrando na África, e em todos aqueles DVDs a gente assistindo, e a mensagem dele é só uma: o evangelho precisa ser pregado e as pessoas precisam ser salvas. Ele está pregando, e no meio da pregação, aquela multidão com 1 milhão de pessoas ouvindo a pregação dele, e ele no meio da mensagem ele diz: o evangelho precisa ser pregado e as pessoas precisam ser salvas. Ele chega para os obreiros dele, ele incute: o evangelho precisa ser pregado e as pessoas precisam ser salvas. Onde ele vai, ele está levando a mensagem, porque o evangelho precisa ser pregado. Então ele está falando em qualquer onde ele está ministrando, ele está dizendo: o evangelho precisa ser pregado e as pessoas precisam ser salvas. Onde ele vai, está ministrando no aniversário, ele está dizendo o evangelho. E ele está tirando a oferta. Ele diz: por que eu tenho que tirar a sua oferta? Porque o evangelho precisa ser pregado e as pessoas precisam ser salvas. Então essa é a mensagem, de colocar isso como foco principal. Sempre foi, mas agora mais do que nunca. E se cantar um hino, você tem que dizer: não tenho um carro, não tenho dinheiro, não tenho nada. Você não tem que levar mais para esse foco que é o principal. Não. Nós temos que desvincular. Hoje de manhã, Deus me deu uma palavra quando os gregos foram ver Jesus. Os gregos foram visitar Jesus. E é incrível, porque os gregos e os romanos, eles eram orgulhosos. Os gregos, eles tinham o ápice do orgulho na terra. Porque os gregos, eles tinham o conhecimento. Eles eram amantes do conhecimento, amantes da sabedoria. Então os gregos, eles vão até Jesus e eles dizem assim, quer ver? Acho que é João 12, se eu não me engano. Verso 20. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos.
Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, que queremos ver Jesus. Então, olha, os gregos, eles chegaram até Filipe, e eles disseram o seguinte, e lhes rogaram, dizendo: Senhor, olha a humildade, os caras mais orgulhosos da terra, Senhor, queremos ver, na nossa tradução, ver, mas na tradução original, queremos conhecê-lo. Jesus, que foi rejeitado pelos judeus, agora está querendo os gregos conhecê-lo, aqueles que o seu povo colocou para fora. Então eles não disseram: Senhor, nós queremos um carro novo. O que me chamou a atenção, o Espírito Santo me fez refletir, foi isso. Duas coisas aqui, ó, que o Espírito Santo me chamou a atenção. Queremos, querer, desejo. Primeira coisa, desejo. E segunda coisa, primeiro, desejo. Segundo, qual era o desejo deles? Conhecer Jesus. Queremos conhecer. Não era queria ver. Não, eles queriam conhecer, queriam estar com Ele. Então, muitos estão hoje dentro da igreja. E quais são o desejo do coração dessas pessoas que estão fracassadas? Eu ministrei essa semana aqui no mapeamento. Pastor, você tem que fazer consulta espiritual. É o que me mantém de pé no ministério. É sentar com a pessoa, é ouvir, é ministrar, é apacentar. É você deixar a pessoa descarregar e deixar Deus te usar para você ministrar não só o coletivo, mas ministrar individualmente. A pessoa senta e aí a pessoa me dá um tapa na cara, dizendo assim, ó: eu estou aqui na igreja, eu faço tudo que o senhor manda, tudo que o senhor manda fazer eu faço. Tudo que o senhor prega aí eu faço. Eu dou meu dízimo, desculpa agora, eu dou a minha oferta. Eu estou orando, eu estou jejuando. Pergunta ao meu marido, eu entro dentro do meu quarto, eu jejum, eu oro. Meu marido me pega lá orando. Semana agora passada nós entramos na campanha de jejum. Eu faço tudo. Onde é que eu estou errando? Onde é que eu estou errando? E é porque mais tarde já tinha ligado, já tinha dito um monte de coisa, já tinha chorado no telefone, porque eu reclamei porque você não veio para a ceia. Ela disse: não, eu estou desistindo de tudo, porque tudo que a gente faz não vê resultado. Esse ano de 2015 eu comecei tudo, fazendo tudo direitinho, mas não vê resultado. Então ela senta e diz esse monte de coisa. Agora me diz onde é que eu estou errando, qual é o erro. Eu falei: não, é verdade, o erro está em Deus, é Ele que está devagar. Só pode, porque você mostrou uma perfeição aqui. Então nós temos que botar Deus na parede, Ele está errando. O erro está nele. Não é isso não, bispo. Não tô querendo. Eu falei: não, do jeito que você falou aí agora, ele está devagar demais, porque o salmista diz: eu nunca vi um justo desamparado ser, nem sua descendência a mendigar o pão. Eu nunca vi um justo desamparado. Você está sendo o primeiro. Tem que registrar isso para levar para o céu. Você está sendo o primeiro justo que foi desamparado. Você quer que eu te diga o seguinte? Aí na consulta, você quer que eu te diga o seguinte? Para de fazer campanha para receber milagre. Para de fazer campanha para ganhar isso, para ganhar aquilo, para ter aquilo. O que você precisa? Sabe o que você precisa? Abra aí. Aí eu mandei ela abrir aí, ó, em João 3. Volta aí, João 3. Ó o que você precisa. Aí quando ela abriu em João 3, aí eu li tudo isso aí. Aí quando chegou aqui no verso 3. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver. Eu falei: sabe o que você precisa, irmã? Você já tem muito tempo aqui. O seu problema é que você já sabe tudo. Você já sentou aqui sabendo o que é que eu vou te orientar. Ela falou: eu já saí de casa sabendo o que é que o senhor vai mandar eu fazer. Eu falei: o problema é esse, você já sabe de tudo. E quando o crente fica velho na igreja, ele já sabe os cânticos. Você já sabe a liturgia do culto toda. Levanta as mãos, abaixa as mãos, põe a mão no coração, fecha os olhos. Fica em pé, senta. Vai cantar 4 hinos, agora vai vir a palavra. Depois da palavra, vai tirar a oferta. Você já sabe a liturgia do culto. Você já sabe tudo que acontece aqui. O culto está fadonho. Você já se encontrou naquela situação de estresse.
de comodismo, sabe, a estafa, o cansaço, tudo aqui, ó. O que você precisa? Você precisa isso aqui, ó, nascer de novo. Religioso. Eu falei, você está assim, ó, dentro da igreja. Ela disse, sabe qual foi minha oração a noite toda? Você sabe o que ela disse? A noite toda eu falei, Deus, como eu tinha vontade de ser como eu era antes. Eu falei, agora você tocou no ponto principal, você perdeu o primeiro amor. Ela disse, como eu tinha vontade de ser como eu era antes, que eu chegava na igreja, gente, eu não queria ir embora. Hoje eu chego na igreja, eu quero é ir embora. Eu quero é que termina logo para sair. Eu quero que termina para ir embora, como eu queria ser como eu era no início. Naquele amor, no primeiro amor. Então eu já não tenho mais isso. Eu falei, você precisa nascer de novo. Você precisa nascer de novo. E Jesus está dizendo aqui, ó. Jesus está falando. Nós estamos falando aqui de Nicodemos, o principal do Sinédrio. E Jesus está falando para esse camarada, você tem que nascer de novo. Jesus está falando para um cara que é o ápice da lei. É o que conhecia a lei de capa a capa. É o homem que carregava a capa do Moisés, do Sinédrio. Era a potência máxima religiosa em Israel. É esse homem que foi ter de noite com Jesus. E é para ele que Jesus está dizendo, ó, cara, você é PhD em muita coisa. Mas vou te dizer uma coisa, se você não nascer de novo, você não entra no reino de Deus. Você conhece muito. Você conhece muito. Você sabe de tudo. Mas se você não nascer de novo, você não pode entrar lá. Aí ele ficou doido, porque, ó, verso 4. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Eu falei, aqui está o problema. Aqui está o grande problema. Nascer de novo não é difícil, quando você é novo na igreja. Mas quando você é velho, esse é o nosso problema de igreja. Porque quando você é velho, rapaz, quando você é velho, você já sabe, você tem argumentos até que contrapõem aquilo que a gente diz. Aí você fica assim, como é que eu posso nascer se eu já sou velho de igreja? Se eu já tenho tantos anos de igreja? É igual aquela história do desviado que tem aí no DVD nosso aí que eu falo. Eu evangelizando o desviado, daqui a pouco ele estava pregando para mim. Eu falei, moço, quem é que está desviado nós dois aqui? O cara me deu uma surra de Bíblia. Comecei a pregar e estou falando, e ele na droga, na vida errada. Aí ele começou a vir e começou a me exortar. Falei, cara, dessa vida eu já saí. Aí, olha o problema aí, qual é? Então precisa nascer de novo. Agora, como é que vai nascer de novo se é velho? Como é que o crente vai nascer de novo se ele é um crente velho? E crente velho é igual aquele profeta velho lá, que fez o profeta novo desviar. Crente velho é complicado. Porque o crente velho, ele é complicado. Porque tudo que você vai argumentar para orientar, ele acha que já sabe. Então, o que mata o crente velho é uma coisa só. Chama-se orgulho. E aí, eu volto lá para João 12, né? Os gregos que eram orgulhosos desceram no mais profundo da humildade e chegaram para Filipe e disse, Filipe, meu Senhor, deixa-nos ver Jesus. Queremos conhecer Jesus, desejamos conhecer Jesus. Veja que eles disseram, nós queremos um milagre, nós queremos uma bênção na vida financeira, nós queremos um emprego, nós queremos a cura. Não, 1000 vezes não. Eles disseram, nós queremos Jesus. Queremos Jesus. Essa é a mensagem desses últimos dias. É a mensagem desses últimos dias. Levar o povo a buscar Jesus. As bênçãos serão consequências. Esse é o problema da igreja. Eles chegam aqui na igreja, nós queremos um milagre, nós queremos a cura. E eu vou te dizer qual é o grande problema, porque não é pecado. Nosso ministério é um ministério, antigamente o lema era Igreja Apostólica Missão Mundial Servos, o Evangelho pleno para o mundo todo, era antigamente. Hoje é a Igreja dos Milagres ou Igreja da Família, variam as duas coisas. Mas antigamente era o Evangelho, quando eu me converti, era embaixo das placas, tinha o Evangelho pleno para o mundo todo. O que é o evangelho pleno? Vem de plenitude, ou o evangelho todo para todo mundo. Pleno vem de plenitude, de totalidade.
Era o lema do ministério. E ainda é o espírito desse ministério. É o evangelho todo. Esse ministério não crê só que Jesus salva. Esse ministério quer que Jesus prospera, liberta, cura, salva, batiza com o Espírito Santo. Nós acreditamos em todos os dons. Nós acreditamos na manifestação do Espírito Santo. Tudo que está na Bíblia, o apóstolo diz o seguinte: tudo que está aqui nós cremos. Pode até não acontecer na nossa vida, mas mesmo assim a gente acredita. Pode até não acontecer através do meu ministério, mas mesmo assim nós acreditamos. Então é o evangelho pleno, a plenitude do evangelho. Tudo que está escrito aqui, ó, para todo mundo, a gente acredita nisso aqui. Amém ou não amém? Você acredita também que é assim? Então é o evangelho pleno, a gente acredita. Só que o problema é quando a gente coloca outras coisas na frente do principal. Aí é colocar os carros na frente dos bois. É quando a gente coloca para a pessoa que o principal é a cura, é o milagre, é o casamento. Quando isso fica o principal, aí está o grande problema. Está o grande problema. A pessoa precisa entender. E deixa eu te explicar por que está o grande problema. Eu tenho aqui, coloca um copo com água e me dá um copo vazio. Deixa eu aproveitar que eu estou com sede. Eu tenho um copo com água, eu estou aqui sedente, eu não estou mentindo, eu estou com sede, deixa eu dar um gole. Eu tenho um copo com água, eu tenho um copo vazio. Para quem está com sede, o principal não é ter um copo. Mesmo que você queira água, depois. Mas para quem está sedento, o principal não é o copo. O principal é o quê? É a água. Mesmo que você precise do copo para ter a água depois. Mas o principal que vai resolver o problema é o que está dentro do copo. É a água, é o que vai saciar a sua sede. Quando a pessoa entra na igreja, a gente pode usar o que ela quer o copo. A gente pode usar, e o ministério trabalha, o pastor precisa ter esse entendimento, o ministério trabalha com essa inteligência. Você que está doente, você que sofre com insônia, depressão, ouve vozes, vê vultos, tudo que você faz dá errado. Por trás do teu problema tem uma coisa feita, tem uma coisa mandada. Então a pessoa ela vem para a igreja para quê? Para ser salva? Ela vem para ser salva? Não vem, ninguém vem para a igreja e diz assim: eu estava lá, me deu uma tristeza, eu vim hoje entregar a vida a Jesus. Quantos anos você pastoreia? Alguém chegou lá e disse: eu vim aqui hoje só para me converter. Não, eu vim aqui hoje porque eu estou doente. Eu vim aqui hoje porque meu marido saiu de casa. O meu filho entrou nas drogas. Eu peguei mochila, na mochila do meu filho drogas. Eu vim aqui hoje porque eu não estou dormindo direito. Porque o médico disse que é câncer. Então uma pessoa ela vem para a igreja por causa de um copo. Só que você sabe que o principal não é o copo. Para resolver o problema dela, que é saciar uma sede interior, é o quê? É a água. Então a gente usa o copo para atrair, mas chegando aqui nós temos que dar a água da vida, que é Jesus. Aquele que crê em mim, como diz as escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas a jorrar para a eternidade. Ela foi num poço de Jacó, que era da tradição religiosa. E Jesus disse: quem beber dessa água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque do seu interior fluirão os rios de águas vivas. Então quem bebe dessa água torna a ter sede. Por que eu estou falando tudo isso? Para você entender. Quem vem para a igreja por causa do copo, quando ele pegar o copo, ele vai dizer: ainda está faltando alguma coisa. O que está faltando? Eu estou dentro da igreja, está me dando um vazio, está me dando uma tristeza. Ele vai sair da igreja mais tarde, porque ele não se encontrou. Ele vai sair da igreja porque ele não se achou. Tem gente que diz assim: eu fui para a igreja, mas não me encontrei na igreja. Por que eu nunca desviei? Porque aquilo que a minha alma precisava, ela encontrou. Então eu posso não ter o copo, mas eu tenho um principal, que é a água. Eu não vou sair porque eu tenho um principal. Então, por isso que a Assembleia de Deus tem 100 anos. Se converteu 80 pessoas, depois de 3, 4 anos você vai lá, está com 83, 84, mas você não vê essas quedas, igual tem nas igrejas neopentecostal. Não tem aquele... Por quê? Porque eles não usam muito essa estratégia de puxar, eles ganham um pouco, mas quem se converte lá,
Meu amigo, quem se converte lá é isso aqui. Você entregou a vida a Jesus, me dá seu nome. Já, ó, o batismo já é. Vamos pegar o estudo para o batismo e já vai colocando as etapas. Se converte 4, 5 pessoas na igreja Assembleia de Deus, você vê o presbitério todo entrando no mistério. Por quê? Porque eles sabem que aquilo ali vai segurar, vai ficar. Eles vão lutar para poder segurar aquele povo. E nas igrejas neopentecostal, às vezes se converte 50, 60, 70. Depois você vai lá e ficou 5, 8, 10. Não houve aquela valorização. Porque às vezes, normalmente é assim, fica muito no copo, esquece do principal, que é o quê? Que é a água. Então, a gente pode usar o copo para atrair. O ministério, a Igreja Apostólica, a Missão Mundial Servos, usa o copo para atrair. Mas para resolver o problema tem que ser a água. Quando a pessoa vem para a igreja, olha aqui, outra coisa que desvia. Quando ela vem para a igreja por causa do copo, quando ela receber o copo, ela vai embora. Ah, porque eu vim para a igreja por causa do casamento. Meu casamento foi restaurado, o que é que eu estou fazendo lá? Eu vim na igreja porque eu queria que meu filho saísse das drogas. Ele já saiu, graças a Deus. Aquela igreja lá é boa. Um dia eu fui lá, meu marido... Quantas pessoas já encontrei assim? Olha, aquele dia que eu fui lá na igreja lá... Você viu lá o camarada aí, o ex-mendigo? Que estava aqui sexta-feira, contou o testemunho. Participou da cruzada. O homem andava caído na sarjeta. Hoje é empresário, tem carro. Parece que é até mentira. Ele disse, hoje eu tenho empresa, eu tenho um carro, tenho moto. Eu era cachaceiro, ficava caído aqui nas ruas, ali perto do supermercado ali, ó. Foi para a cruzada, alguém passou e convidou ele foi para a cruzada. Chegou lá, a gente fez a oração do nojo. Ele disse que nunca mais voltou ao vício. Nunca mais voltou. E eu nunca soube desse testemunho, eu vim saber agora, semana passada. Quer dizer, o cara foi para a igreja, recebeu o que ele pediu. Mas tanto é que a gente fez o apelo, ele se reconciliou, voltou. Não voltou mais à vida errada, mas o principal, ele não estava ali com Jesus. Ela recebe um milagre, a cura, mas vai congregar lá na outra igreja para receber o Espírito Santo, para estar dando fruto, para estar ganhando almas na igreja. Então, o que eu quero que você entenda é que se você usa o fator para prender a pessoa, só quero que você entenda isso. Se você usa o fator para prender a pessoa e você não foi esperto o suficiente, inteligente o suficiente, nós vamos perder essas pessoas. Inteligente em que sentido que eu estou falando? Inteligente no sentido de que você entenda de que aquele copo não resolve o problema dela, que aquele milagre, o principal não é o que ela veio buscar, não é o que ela veio buscar, o principal é a quem ela vem buscar. Pode ser bom, pode ser gostoso, é prazeroso, aquilo que eu recebi lá na igreja, é uma Coca-Cola gelada, mas para saciar a sede é só a água da vida que é Jesus, não tem como substituir, é insubstituível. Amém? Então, eu quero que... Deixa eu passar uma coisa para você. Está lá em Filipenses, deixa eu ver se é Filipenses ou é Colossenses, já que a gente está entrando nesse assunto. Eu sempre tive vontade de estar passando isso também para vocês. Colossenses 3. O verso 18, só porque é gostoso de ler isso aqui, a gente vai ler o verso 23, mas porque é bom. Os deveres, tem os deveres domésticos, os deveres da família. Isso aqui é bom para o pessoal que prega os domingos aí na reunião da família, para estar abordando aqui. Os deveres. Tudo que se cria tem direitos e deveres. Só pode exigir com os seus direitos para quem está cumprindo com os seus deveres. Eu só posso exigir aquilo que é direito meu se eu estou cumprindo com os meus deveres. Caso contrário... Então aí fala dos deveres da família, os deveres domésticos. Muitos casamentos estão em crise, por quê? Porque cada um não está fazendo a sua parte, o seu papel. Aí já, só o tema já dá para esboçar uma pregação. Aí ele diz aí, esposa, sede submissa ao próprio marido, como convém no Senhor. Marido, amai vossa esposa, e não a trateis com amargura. Dá uma pregação ou não dá? Aí entra o terceiro. Filhos, quer dizer, fala de esposa, esposo e filhos. Olha que pregação bacana. Já passei 3 tópicos aí. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, né? Pois
pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Aí, pais, olha o outro tópico aí, o quarto. Pais, não irriteis os vossos filhos. Para quê? Para que não fiquem desanimados. Dá para você pregar, pai motiva o filho, acreditar no incentivar, não desanimar o menino. Seria um quarto tópico. Agora, servos, no caso a gente não está vivendo nesse período que tem esposa, pai, filho e o servo dentro de casa, mas o servo já aplica para o ministério agora. O servo já aplica para outra dimensão, porque a igreja é a extensão da nossa casa. Então você vê que ele está com ele falando de família e entra falando dos servos. O que é que nós somos? Nós somos servos. Aí agora a extensão da família, a igreja. Aí ele diz aqui: servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne. Isso aqui é interessante, porque eu já vi gente dentro da igreja: irmão, não obedeça a homem, não obedeça a pastor, não obedeça a pastor, não obedeça a Deus. Então ele não é servo. Já vi obreiro falando isso, obreiro falando: eu obedeço à voz de Deus, é o que Deus manda. Pois está errado, então tem que ler a Bíblia para aprender. Porque quem é servo, Deus está dizendo o quê? Servo, obedecei em tudo a vosso Senhor segundo a carne. Quer dizer, a sua liderança segundo a carne. Está falando do líder segundo a carne. Não servindo apenas sobre aparência, visando tão somente agradar a homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Não na aparência, mas com temor diante do Senhor. Mas não era isso aí não. O que eu queria que a gente aprendesse aqui é o verso 23. Tudo quando fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração. Essa semana veio no meu coração essa frase: fazer de coração, mas não com o coração. Tudo que a gente faz para Deus, nós temos que fazer de todo, tem que fazer de coração, mas não com o coração. Parece um pouco antagônico, mas não é não. Vou te explicar. Pastorear não é fácil. Pastorear, repete aí para ficar bonito. Pastorear não é fácil. É um grande desafio, queridos, para mim, para você, é cuidar do rebanho, é cuidar de gente. Porque seria mais fácil a gente cuidar de boi, de vaca, de bezerro, de cachorro, porque os animais são irracionais. É um grande desafio para nós cuidarmos do rebanho de Cristo, porque essas ovelhas pensam, são seres racionais. Então pastorear é um grande desafio. Só que o fracasso pastoral, ele também acontece por outra via. Como que eu posso fracassar no ministério pastoral? Ele disse: tudo quanto fizerdes, fazei de coração. Porque se você não fizer de coração, Deus não recebe. Se sua oração é de aparência, não é de coração, você acha que essa oração funciona? Se a leitura da palavra não é de coração, você está lendo um livro qualquer. Deus nunca aceitou a reza. Deus nunca aceitou a papagaiada. Por isso que a reza é condenada. Porque o papagaio que repete a oração, não fazeis das orações, não useis de vãs repetições como fazem os hipócritas, porque por muito orarem, eles pensam que Deus vai ouvir. Jesus está criticando justamente isso. Eles faziam as suas orações repetitivas e longas, cansativas, estressantes. Mas Jesus via que aquilo era palavra sem coração. Eles não faziam oração de coração. E oração sem coração não funciona, não flui. Culto sem coração não funciona. Eu tenho coragem de falar isso. No dia que eu subir no púlpito da igreja e me tornar um profissional do evangelho que não tiver coração, acabou para mim. Eu já vou fazer outra coisa.
Meu tempo acabou. Eu tenho que entregar o meu castiçal. Vou ter que entregar o cajado. Porque num dia que eu virar um profissional do evangelho, as técnicas, eu preguei na igreja e o pastor, nas suas colocações, ele deixava entender tudo dele na igreja. Eu tenho que fazer isso porque eu tenho que garantir o pão dos meus filhos. Ele estava assistindo a pregação dele no DVD, e aí no meio do culto lá, ele fez uma graça lá e deitou no meio da reunião lá, e o povo ficava na risada, a igreja lotada. Falei, moço, você é doido? Ele falou, não foi só uma brincadeira. Ele começou falando isso, eu comecei a ver por um outro lado, e comecei a vigiar, porque eu pego o erro dos outros para aplicar para mim, para que eu não possa fazer isso. Ele disse assim, a gente tem que garantir o pão das crianças, tem que segurar o povo, tem que entreter o povo. Então no dia que eu subi no púlpito para entreter, para segurar o povo, só para estar aprendendo, para que o meu aluguel seja pago, para que o financiamento do meu carro seja pago, para que a comida esteja na minha mesa, acabou. Isso não é o sentido da minha vida no altar. Porque a pregação, ela tem que ser de todo o coração. A vida do pastor tem que ser de todo o coração. Por que que você sofre e você não sai da igreja? Por que que você sofre e você não sai do altar? Porque o profissional, na hora que bater a crise, a rosca espana, ele caiu fora. Mas o vocacionado, vem a crise que for, mas ele tem um coração ali. Ele faz de coração, ele está preso, ele está ligado com Deus. Tudo que ele faz de... Então, tudo quanto fizerdes, pastores, na obra de Deus, não importa o que você esteja fazendo, mas Deus está dizendo aqui, tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração. Porque tem gente que faz, e tem gente que faz de coração. Tem pastor que faz, tem obreiro que faz, tem missionário que faz, mas não tem resultado, porque ele não faz de coração. O que você faz para Deus e não tem coração, ele vai até ali e morre. Não adianta fazer, porque tem pastor que faz, mas ele não faz de coração. E quando você não faz de coração, é mais ou menos aquilo que o Mike Murdock diz: quando não há paixão, quando não há coração, não há caminhos criativos. Quando há paixão, Deus te dá criatividade, te dá sabedoria, maneiras, métodos para você vencer, sobrepujar e sair daquela situação. Então tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração. Fazei de todo o coração. Isso me lembra uma outra coisa. Uma vez eu preguei para vocês lá na outra igreja, lembra? Eu falei, por que tem gente que ora e a vida não muda? Por que tem pastor que faz e não vê resultado? E a gente começou a falar muito isso. É porque ele faz, como a irmã disse, eu estou na igreja, eu faço e eu não vejo resultado. Por que não é fazer? Se não fizer de todo. Aí, quem foi o rei que fez o que era reto ao Senhor e fracassou? E a Bíblia diz, fez o que era reto, porém não fez de todo coração. Está onde isso aí? 2 Reis 25. E o rei Amazias, lá está escrito assim, ó, e fez o rei Amazias o que era reto aos olhos do Senhor, porém fracassou, porque não fez de todo o coração. Então o importante não é fazer. Tira essa coisa da cabeça. Eu estou aqui, eu estou fazendo, eu estou evangelizando. Tem um tanto de obreiro que está evangelizando e não vem ninguém para a igreja. Sabe por quê? Ele não está fazendo de coração. Porque quando ele está fazendo de coração, ele para, ele aborda, ele chora com a pessoa. Ele está fazendo de coração. Quando ele ora de coração, a oração flui. Quando você vai para o monte que você está orando de coração, não é gostoso? Você está inteiro na presença de Deus. Quando você está jejuando de coração, o negócio flui. Agora quando você está fazendo, meu velho, para cumprir tabela, ou porque o bispo está mandando, ou porque é ordem do apóstolo, quando você está fazendo porque é ordem da igreja, você não está fazendo de coração, você não vai ver resultado. Então, a primeira coisa que eu quero abordar é que a gente precisa fazer de todo o coração. Não importa o que você esteja fazendo dentro da igreja, para Deus, contanto que o que você estiver fazendo para Deus, você tem que estar fazendo de todo o coração. Agora, eu vou fazer o trocadilho aí. Fazer de todo o coração não significa fazer com o coração, com sentimentos. Pegou a revelação ali, ó.
Vem lá em Jeremias, capítulo 3. Jeremias 3,14. Convertei-vos, ó quê? Ó filhos rebeldes. Quem é que diz? O Senhor. Fazer de coração, mas não com o... Ó a cabeça. Ó Deus agindo com inteligência. Convertei-vos. Quem? Meus filhinhos amados. Não, aí Deus está descendo o cajado. Então a gente está vendo aqui um Deus que tem coração, mas que está exortando com a razão. Por que a razão? Porque o coração ama, mas a razão exorta para aquilo que é certo. Você quer ver seu ministério fracassar? É você começar a agir só com o coração. Uma coisa é fazer de coração, e outra coisa é agir só com ele e viver a base dele, que são as emoções. O coração, a sede dos sentimentos, das emoções. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu sou o vosso esposo, e vos tomarei um de cada cidade e 2 de cada família, e vos levarei a Sião, a cidade do grande rei. Agora olha o verso 15. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, e que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. A sua inteligência está na cabeça ou no cérebro? Ou no coração ou no cérebro? E vos darei pastores. Quem é que vai dar os pastores? Quem é que vai levantar? Deus. E vos darei pastores segundo o meu coração, mas que apacenta o meu rebanho com conhecimento. Deus não dá prêmio para ignorância. Você tem que buscar conhecimento. Você tem que estudar, meu querido. Você tem que dedicar. Não adianta subir no altar e não pregar e não meditar ali para chegar lá, ó Deus, me usa aqui, me revela aqui. Eu tenho comigo uma coisa, o Espírito me faz lembrar, mas é aquilo que eu já li. Porque tem irmão que diz assim, o Espírito vai me usar ali, mas nunca leu nada, vai te dar uma coisa que você nunca teve. Jesus disse, não vos preocupeis com o que é a vez de dizer, porque na hora o Espírito vos fará lembrar de todas as coisas que eu vos disse. Na hora o Espírito vos fará lembrar. Mas como é que você não lê a Bíblia em casa? Você não tem tempo para meditar, para esboçar as coisas? Como é que o Espírito vai te lembrar? Chega na hora o Espírito Santo fala assim, ó, eu vou te lembrar o que você meditou ontem. Ontem eu não meditei. O mês passado também não, o ano todo também não. Então não lembra. Então lembra aquilo que você absorve. Por isso que eu leio tudo, não apanho, vou conhecer. Às vezes a gente se aprofunda numa coisa, em outra, vai estudando. Chega na hora ele vai dando. Chega na hora ele vai puxando. Na hora necessária, aquilo ali serve como uma luva para aquilo que você está falando. Então ele está dizendo aí, ó, e vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacente com conhecimento. Tem que buscar conhecimento. E com sabedoria, com inteligência. Deus quer pastores segundo o coração dele, mas que apacenta o seu rebanho não com o coração. Na hora de apacentar, você tem que apacentar com razão, sabedoria, inteligência. Aí senta uma pessoa dessa na cadeira e começa a dizer um monte de coisa. É porque eu estou na igreja, eu faço tudo que me manda e tá. Quando entra a emoção, não, vamos chorar ali juntos, vamos orar juntos. Não, mas tem alguma coisa errada. Então, se você está certa, Deus está errado. Aí quando ela viu que o negócio pesou, ela falou, não, eu sei que o erro está em mim. Eu falei, com certeza, era isso que eu queria ouvir de você. O erro está em você, o erro está sempre em nós. A corda quebra sempre o lado mais fraco, meu velho. Deus nunca falha. E aí eu comecei a argumentar, comecei a ministrar, você tem que nascer de novo. Você quer que eu te diga uma coisa? Eu te acho muito orgulhosa. Isso, tal. E daqui a pouco ela começou a expor, e foi expor na situação. Daqui a pouco chorou, lavou a alma. E aí a gente abriu. Eu falei, talvez nem volte nunca mais. Talvez não volte nunca mais. Mas eu apacentei com sabedoria, com inteligência. Não com coração. É de coração que eu faço. Entendeu? Vocês estão entendendo ou não? Não está confuso não? É de coração, tudo que eu faço é de coração. Eu sento ali, às vezes eu vou conversar só 15 minutos com ela aqui, porque já tem outra para conversar. Eu estou 1 hora daqui a pouco. Eu falo, não, é assim. Eu tenho um negócio de fazer mal feito, eu fico preocupado. Eu falo, não, pera aqui, ó, é aqui, ó. Pregação é uma tentação para mim.
Coisa mais difícil hoje em dia é a pregação. Eu falo, ó, aqui em 20 minutos, meia hora dá pra... Rapaz, mas é gostoso demais. É uma luta. Você não tem essa luta, não? É uma guerra. E aí, nossa, eu queria falar mais isso, Então a gente... Mas aí, o coração, aí entra a razão. Falei, rapaz, eu tenho que parar, viu? Tenho que parar. É porque eu falei bem assim, já tem eu que passo do horário. Se todo mundo da minha equipe passar, eu estou no sal. Você viu o que é que eu pensei? Falei, me ajuda aí na minha fraqueza. Vocês que conseguem ser controlados. Pastor Kelton, quando põe o horário, ele consegue terminar no horário. Aí, vocês que são controlados, me ajudem aí, né, nessa questão aí. Para o povo falar, sexta passou um pouco. Mas os outros dias o culto termina no horário. Então, é com o coração, mas não pode ser com o coração. Tudo que você fazer de todo o coração. Mas nós não podemos fazer com o coração, a gente tem que fazer com a inteligência. Amém ou não amém? Então, a pessoa vem e senta, você tem que usar a inteligência, pastor, para apacentar, para cuidar, com conhecimento e com sabedoria, e com inteligência, com a razão. Deus te deu um cérebro e um coração. O que está acima? A cabeça está acima do coração. E tem pastor, inclusive no nosso ministério, que o coração dele está em cima e a razão dele está embaixo. Tem pastor que o que manda, o que determina é o coração. Você já ouviu uma frase que diz assim, faça o que está no teu coração? Isso é uma frase mais esquisita que existe. Porque os filmes americanos, eles trabalham para mexer com o coração. As músicas trabalham para mexer com as emoções. Os livros, as literaturas, tudo lida com o coração. E você sabe, está em Jeremias? Vê aí, Jeremias 17, é só passar aí. Enganoso é o... Então, esse coração aqui é sentimentos. Quantas vezes você compra uma coisa e se arrepende depois? Quantas vezes você faz uma coisa e se arrepende depois? Quando você fez por um impulso. Que impulso foi esse? O impulso do sentir, da emoção, do sentimento, do coração. Quando a pessoa erra, ela erra por causa de um impulso. Qual impulso? Sentimento. Era tempo dos reis irem à guerra. E Davi resolveu ficar no seu palácio. Era tempo dos reis ir à guerra, e Davi resolveu ficar para descansar no seu palácio. Aí nós vemos razão e emoção trabalhando. Era tempo de ir à guerra. O que é que a razão diz? Eu tenho que guerrear. E o que é que o coração diz? Fique em casa, vai descansar, você não é de ferro não, irmão. O que é que custa você dar uma namoradinha? O que é que custa você dar uma descansadinha? Vai lá, o que é que tem? Descansa. O coração fica, a razão vai. Era tempo de ir. Se era tempo de ir, por que eu não fui? Porque o coração pediu para ficar. Consegue entender agora? O fracasso do rei Davi se deu justamente por isso. Porque em um momento que ele vacilou, que ele deixou o coração acima da cabeça, da razão. Quando você acorda de manhã para trabalhar, eu falo isso aí no meio do povo, se tratando na hora de vir para o culto. Quando você acorda de manhã, o celular desperta. O celular desperta. Você entra no seu trabalho 6 horas da manhã. Você tem que acordar 4h30. Um exemplo. Porque os ônibus que você vai pegar, você tem que acordar que horas? 4h30. Se você acordar depois das 4h30, você vai perder o primeiro ônibus. E aí, como efeito dominó, você vai chegar atrasado. O celular desperta 4h30. Você diz, eu vou dormir mais um pouquinho? Tem como? Você tem um horário de chegada. Se você chegar atrasado, você perde o emprego. Então, o seu corpo, presta atenção, isso aqui vai te ajudar. O seu corpo é treinado para o seguinte: você vai deitar hoje, antes do telefone tocar, você já acorda. O relógio biológico já funciona, porque o seu corpo é treinado. Amanhã eu tenho que acordar às 4h30 da manhã e eu posso dormir 3 horas, mas 4h30 eu tenho que levantar. Você já concebeu essa ideia. A sua razão já arquivou isso, já salvou isso na memória RAM e está salva, está seguro. No outro dia deu horário, você levanta, você nem diz, eu vou dormir mais 5 minutos ou 10 minutos, você sabe que você perde o emprego. Então, meu querido, é instintivo, você nem pensa, instintivamente, ou melhor dizendo, você nem sente.
Você nem sente, é instintivamente. Chegou a hora, pula da cama e já toma banho, já tá ali, não dá nem tempo para ficar, ai que soninho, eu vou. Você não dá espaço para a emoção, porque ali a razão trabalhou dentro do cronômetro. Eu tenho que fazer isso, e chegar nesse horário. Assim tem que ser a vida. Você seguiria alguém que é enganador? Você teria coragem de seguir uma pessoa que é corrupta? Sim ou não? Alguém teria coragem de seguir alguém que é... Você sabe que é um enganador, é um impostor, você segue? Pois a Bíblia está dizendo, enganoso é o coração do homem. E tem muita gente seguindo o coração. Tem muitos obreiros casando errado, muitos membros casando errado, porque está seguindo a voz do coração. Aí quando entra no casamento, para um casamento ser mantido, existe só 7 segredos, eu aprendi. Quantos segredos? Só tem 7 segredos para você ser feliz num casamento. O primeiro é a fé. Segundo, e os outros 6 é o sacrifício. Só isso que eu aprendi até hoje. O primeiro segredo é a fé. E 6, para quem quer viver casado, é sacrifício. Não tem outro segredo. Então, a fé, a razão e a emoção trabalham junto quando a gente vai tomar decisões importantes na vida. Você vai comprar um carro, você vai comprar uma casa, você vai para um casamento, você vai pregar, você vai tomar uma decisão que é importante. E dessa decisão pode determinar o seu futuro e o futuro de centenas e milhares de pessoas. Aí você vai e você deixa o coração tomar a decisão, sem ponderar com a razão. Fracassa. É fracasso eminente. Então Deus está levantando, Ele diz que vos darei pastores segundo o meu coração, mas que vos apacente com conhecimento e com inteligência. Eu profetizo que Deus levante no nosso meio, nesse ministério, pastores segundo o coração de Deus, mas que apacentam o rebanho com conhecimento e com inteligência, com culto racional. Que nós não tenhamos dentro das nossas igrejas pastores que só trabalham com emocional. Quando eu fui assumir a igreja lá de Minas, aquele tanto de gente caindo, e era aquele mover, e o povo não orava, o povo não queria fazer visita, e a reunião lá, eu falei, gente, eu lembro que a primeira reunião, eu falei, rapaz, o negócio aqui é forte. E abriu a boca, e aquele mover, e pá, aquele tanto de gente caindo, um quebrantamento só, mas não saía para evangelizar, não saía. Eu falei, que Espírito Santo é esse? Que mover de Deus é esse? Um mover do Espírito que não desperta neles o desejo de ganhar o perdido, aqueles que estão indo para o inferno. Isso não é o Espírito Santo coisa nenhuma, isso é uma coisa só. É emoção dentro da igreja, emocionalismo. E era tanta gente vindo isso, uma voz com uma caixa de som aqui, e falou aqui, me falou isso, era um tanto de coisa. E não via resultado. Vocês entendem não? Quando foi na sexta-feira, manifestou um tanto. Falei, aí está explicado o que era. Está explicado. Então, tem muita gente enganada por causa dessa coisa chamada coração. Em Romanos 12, Paulo diz aí, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. Culto? Que tipo de culto é que nós estamos apresentando para Deus? Um culto com coração? Ô bispo, o senhor falou que tem que ser com coração? Um culto com base na emoção? É claro que o que eu faço é de coração, mas a razão tem que ponderar tudo aquilo que eu estou fazendo. Tudo aquilo que eu estou fazendo. Jesus, ele era tão coração e razão que, ele disse, o Filho do Homem vai para Jerusalém. Ó a pregação, hein? Ó a mensagem. O Filho do Homem vai para Jerusalém. E é necessário que ele vá. Ele vai sofrer, vai ser humilhado, eles vão bater nele, eles vão até matá-lo, vai crucificar, mas vocês não ficam tristes não. O terceiro dia ele vai ressuscitar. Pedro tomou a frente e disse, está repreendido, eu te amarro em nome de Jesus. Pedro repreendeu a parte e disse assim, não, Senhor, longe de ti, ninguém vai te bater não, ninguém vai fazer. Ó a emoção, ó o coração. O que Jesus estava falando era a razão,
Eu tenho que ir, porque está escrito. Olha a razão, olha a lógica. A palavra tem que se cumprir, eu tenho que ir, porque está escrito. O coração querendo ou não, não importa, é minha obrigação, eu vim para isso, eu tenho que ir, é a missão, é a minha vocação. Eu tenho que ir, e chegando lá vai acontecer isso, e se eu estou ciente do que vai acontecer. Aí Pedro deixou a razão de lado e foi com a emoção, disse, não, ninguém vai te bater não, ninguém vai fazer isso contigo não. Quando Pedro repreendeu Jesus para que ele não fosse a Jerusalém, para que ele não morresse na cruz, Jesus virou para Pedro e disse o quê? Para trás de mim, Satanás. Repreendeu na hora. Na hora que um sentimento do coração quiser vir parar seu ministério, fazer você desviar daquilo que Deus te chamou, essa tem que ser a sua palavra, mas de ímpeto, e dizer assim, eu te repreendo, Satanás. Não pode nem pensar duas vezes, senão já era. Mas é na hora, eu te repreendo, Satanás, em nome de Jesus. Na hora a gente tem que cancelar, porque é uma ideia de coração dessa que pode matar o nosso ministério. Como Jesus estava atento e inteligente, ele disse, está repreendido, porque a lógica dizia que ele veio para aquilo, independente do que ele sentia ou pensasse, ele tinha que cumprir as escrituras. E o verdadeiro cristão é assim, o homem de Deus, a mulher de Deus é assim. Independente do que o seu coração diz, faça o que está escrito na palavra de Deus. Porque o nosso coração é enganoso, é corrupto. Ele não quer orar, ele não quer ler a Bíblia, ele não quer as coisas difíceis, não quer sacrifício. O nosso coração só quer coisas fáceis, só quer facilidade. É isso que o coração quer, o aconchego, o afago, o carinho. Mas a razão que é o sacrifício, a luta, a perseverança, a determinação. O camarada está estudando ali e ele sonha ser alguém na vida, ele quer ter um curso profissionalizante, ele sabe que precisa daquela formação profissional. Então muitos colegas vão passear e o coração diz, vai também, mas a razão diz, vai estudar, você vai ter prova aí. O camarada gasta a vida dele fazendo aquilo, depois os colegas continuam na farra, ou ele com o diploma na mão, ou ele exercendo a sua função, porque ele teve coragem de agir com a razão, não com o coração. Agiu com a razão. Amém ou não amém? Então Jesus era muito inteligente. Os camaradas vinham e tem uma outra passagem também que eu gosto muito. Jesus pregando, e aí uma mulher, a pregação forte, e a mulher disse, bem-aventurada foi os seios que te amamentou, bem-aventurada o ventre que te trouxe ao mundo, no meio de todo mundo. Jesus falou, antes bem-aventurado é aqueles que ouvem as minhas palavras e praticam. Olha lá a emoção entrando. O cara pregando o Salvador, a mulher já estava na mariolatria. A mulher já era idólatra, sem conhecer Maria. Nem sabia quem era a mãe dele. Você vê que a idolatria, quando já começou. O Salvador está ali e a mulher está olhando as palavras de Jesus, os milagres, está falando bem assim, exaltando Maria. E Jesus, ele falou, opa, pegou a emoção de uma mãe que viu um filho trazendo o que ele estava trazendo, ela pensou na mãe, a alegria, o orgulho da mãe. Aí Jesus já foi lá na raiz, já cortou a emoção, o sentimento, e disse, não, bem-aventurado é aqueles que ouvem essas palavras e praticam. Cortou na raiz. Amém? Outra vez ele estava numa casa lá, aí chegou lá e disse assim, mestre, estão lá fora a tua mãe e os teus irmãos e querem te ver. Ele estava pregando, queria que Jesus deixasse a pregação para atender papai e mamãe. Queria, não, tem que atender mamãe, papai está ali, Zezinho está lá fora, eu tenho que ir lá ver José, gente, segura aí, não sai ninguém não, quem quiser ir no banheiro vai, eu tenho que ver papai e mamãe. Aí chegou lá, mestre, a tua mãe, rapaz, teu pai está lá fora, e os teus irmãos, eles estão querendo te ver. Jesus disse, quem é meu pai? Quem é minha mãe? Eles tomaram um susto. O meu pai e minha mãe são aqueles que ouvem as minhas palavras, são aqueles que obedecem as palavras do meu pai. Esse é a minha família, é meu pai, minha mãe e meu irmão. Olha que inteligência. Olha que inteligência. Então veja que Jesus, tudo que ele fazia de todo, mas não fazia com o coração. Ele fazia de todo o coração, mas ele fazia com a razão. Quem é meu pai? Quem é minha mãe? Não, pera aqui. Não, minha família são aqueles que ouvem as minhas. Ele estava consciente da sua missão. Em João capítulo 2, Maria, acabou o vinho. Jesus virou para ele e falou, mulher, não foi mamãe,
nem manhinha, que Jesus também não era baiano. Mas, mulher, que tenho contigo? Ainda não é chegada? Tinha consciência ou não tinha no chamado? Consciência, razão, a lógica. Amém ou não amém? Se você vai a um médico, você está doente, o médico passa o que você quer tomar ou o que você precisa. Às vezes o remédio é caro, às vezes é amargo, às vezes é ruim, mas você tem que dar. A criança, quando não quer tomar o remédio, porque o remédio é ruim, o que é que faz? Pega dor no braço, dor na perna, faz assim, aperta a boca para fazer o biquinho e pega a colher e desce. Chega a fazer as bolinhas. Quando você certifica que desceu, solta. A criança não quer. Se a mãe for agir com o coração, a mãe vai dar o remédio que o médico passou? Então ela age com o que nessa hora? Com a razão, não é com a emoção. Ah, o doutor passou, mas meu filho não quer, esse remédio é ruim. Eu vou... Não, meu filho, então tá bom, não toma não. Aviãozinho, abre a boquinha. Não, não quero, mãe, não quero. Então tá bom, meu filho, você não quer, não toma. Vou ficar forçando meu filho. Então, pastor, assim é o rebanho, assim é a igreja. Nós não podemos pregar o que o povo quer ouvir. O fracasso pastoral acontece quando nós pregamos. Vamos pregar isso aqui que o povo vai se sentir bem. Não é o que o povo quer ouvir, é o que o povo precisa ouvir. Porque é o que o povo precisa ouvir que vai funcionar. Amém ou não amém? Entenderam? Tudo que fizer, fazei-o de todo o coração. Mas não esqueça que a obra de Deus, ela tem que ser feita com a razão. O culto é racional, não pode ser emocional. Inteligente. Faça de coração com a razão. Faça de coração com a razão. A cabeça sempre, 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 sempre acima do coração. Por que que a Bíblia diz que a mulher sábia, quando fala de sabedoria, é cabeça ou coração? Cabeça. Por que que a Bíblia diz que a mulher sábia, ela faz o quê? Por que que a Bíblia não diz o homem sábio? Já é sábio de natureza. Ué. O homem é razão, a mulher é emoção, gente. O homem é... Quem é o cabeça? Então vocês não leram lá na estante. Quem é o cabeça? Está na Bíblia, eu saí da palavra, Efésios 5:22. O marido é o cabeça, a mulher é o corpo. Então quem é o cabeça? É o homem. Então o homem já é sábio de natureza. É um dom que Deus nos deu e não adianta vocês reclamarem. Agora, fazer de coração, mas não desprezar o quê? A razão que está acima do coração. Por que que o casamento, a união estável de pessoas do mesmo sexo não tem como dar certo? Porque não pode botar duas cabeças junto. Não existe um corpo com duas cabeças. Não vai dar certo. Como também a união de duas mulheres, um corpo com dois corações. Você sabe que eu atendi uma mulher, ela disse assim, você sabe por que eu sempre quis ter uma mulher? Porque mulher entende a gente, homem não entende. Não, é porque o coração quer uma coisa, mas o coração é o quê? Fala o quê? Vocês têm medo de falar porque as esposas estão aí? Está na Bíblia, o coração é enganoso. E quem fez Adão cair no jardim do Éden? O coração. A mulher que tentou o homem. Então o coração fez com que a cabeça se rendesse. Sabe o que aconteceu no jardim do Éden? Uma transferência. O coração ficou acima e a razão ficou embaixo. Porque Deus disse, de todas as árvores do jardim vocês vão comer. A que está no meio, come não, só um negócio vai se dar mal. Não come. Aqui, se vocês me obedecerem, vão viver a vida toda, a eternidade. Aí na hora da tentação, deixou a razão de lado e deu ouvido à voz do coração. Porque foi a mulher que disse, não, vamos lá. O diabo tentou a mulher tentou o homem. Então o homem, quando deu ouvido à voz do coração, ele se deu mal, se lenhou. Então o casamento, para dar certo, tem que ser homem e mulher. Agora, por que homem e mulher? A criança, a psicologia diz que uma criança, para ela ser feliz, ela crescer em um lar saudável, ela precisa de razão, nós, e emoção, as mulheres. Aí está a união perfeita da família. Agora o duro é a gente colocar debaixo de um teto razão e emoção.
é a guerra que você tem na hora de comprar, na hora de fazer, na hora de decidir. A guerra que você tem é a guerra que se tem dentro de um casamento. Porque o homem, ele tem sempre a razão, não tem? E o coração também tem sempre a razão. E essa guerra vai continuar, a não ser que você faça igual o pessoal do terrorismo lá, corte a cabeça e deixa só o coração comandar. Porque não tem como. A guerra vai sempre existir entre o casal. Por quê? Coração e razão sempre tem que... Agora o corpo, com todo, ele tem que contrapor, né? Contrapor. Ele tem que colocar na balança e avaliar e ver o que é. Porque os dois é fundamental. Na estrutura familiar é fundamental. A criança precisa disso. Amém ou não amém? Já pensou o filho? O filho, por exemplo, lá em casa é mais ou menos assim. Eu vejo que eu brinco com meu filho e tudo, mas com a mãe ele já derrete mais. Já derrete, já tem aquela coisa demais. Porque a mãe é mais carinhosa mesmo. Tá aqui, tá, meu filhinho, tá. Eu sou carinhoso ali, mas quando eu olhar, já o negócio já azedou já. Quando eu já tô... Então, você percebe que a criança nota a diferença. Eu percebo que a criança nota a diferença. Porque tem hora que a mãe vai fazer à vontade, mesmo ela não querendo, mas ela faz, porque ela é coração. E tem hora que o pai, mesmo querendo, ele não faz, porque o pai é uma razão. É a razão, ele não faz. Amém ou não amém? O filho, quando corre e cai, o que é que a mãe faz? A minha esposa beija. Ele bate a cabeça, ela dá beijinho, sarou, sarou. Eu já vi várias vezes ela beijando a cabecinha, bateu na cabeça, beijinho, sarou, beijinho. Esses dias comigo ele caiu e pediu para beijar. Eu falei, beijar? Beijar para sarar. Falei, meu filho, a vida é assim, lá na porta da escola. Foi descer do carro, tropecei, beija papai para passar. Eu falei, beijar não passa, meu filho. A vida é desse jeito. Agora caiu, levanta. Derrotado não é quem cai, quem fica caído. Ó a razão, ó a razão. Levanta, levanta. Aí você sabe o que ele fez? Saindo do carro, bateu a cabeça em cima, ou o braço, não sei o que foi. Ele mesmo se beijou. Eu caí na risada. Eu ia te falar, esqueci. Ele mesmo se beijou, mas não me pediu não. Ele me beijou. Mas da vez que ele pediu lá, levanta, meu filho. Caiu, eu entorto o biquinho, faz aquela cara. Aí eu olho para ele, o coração até fala, vai lá e dá um abraço. Mas a razão é mais forte. A razão diz, levanta. Porque derrotado não é quem cai, quem fica caído. Ó, meu querido, a vida é desse jeito. Você tem que aprender a levantar. Para de chorar. Vamos para a sala agora. Olha aqui para mim. Desmancha a cara, Mateus. Olha aqui para mim. Aí vai desmanchando o bico. Meu filho, para com isso. Isso é feio demais. Para quê, rapaz? Entendeu? Beijo aqui. Mandou beijar. Não aguentei, não. Então, queridos, fazer de coração. Mas não faça com o coração. Faça com a inteligência. Seja um culto racional, pastor. Tudo que você fizer, faça com a inteligência. Amém? A mensagem tem que ser inteligente. A mensagem ela tem um foco do apelo. Ela tem que ter o foco financeiro. Ela tem que ter o foco espiritual. Você não pode ficar o Deus dará ali esperando que alguma coisa vai acontecer. Programa as coisas e deixa Deus estar agindo dentro daquilo ali. Amém ou não amém? E por último é isso aí. Não vai dar tempo a gente ler, porque a gente vai falar agora na verdade o que eu ia falar era isso aqui, ó. Consagração dos dizimistas. 1 Reis, capítulo 17, verso 13. Elias lhe disse, não temas, vai e faze o que dissestes, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traz-me aqui fora. Depois fará para ti mesma e para teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da tua panela não acabará, o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Não fez segundo a emoção, porque segundo a emoção ela não ia fazer jamais, porque ela estava catando os gravetos, o que ela tinha ela ia comer e depois ela ia morrer com o seu filho. Olha aqui,
Então essa pregação aqui de hoje, de agora, tem tudo a ver com a nossa consagração dos dizimistas. Porque na hora de agir a fé, se o povo agir a emoção, o povo não sacrifica. Nós não vamos ter um dizimista na igreja, nós não vamos ter um ofertando, não vai ter ninguém fazendo nada, porque quem age pelo coração, ele não dá. Mas quem age pela inteligência dá fé, porque ela pensou. Ela disse o seguinte: o que eu tenho resolve o meu problema? Resolve por um dia. Eu vou comer hoje, como ela disse, e amanhã nós vamos morrer. Então ela poderia colocar o coração no filho. Ela não fez. O que é que ela fez? Ela usou a inteligência, ela usou a razão. E ela disse assim: o homem de Deus está pedindo, eu vou dar, porque um dia a mais ou um dia a menos, o que é que custa eu crer? Então ela fez o bolo. E fez primeiro, como ele disse, e faça primeiro dele para mim um bolo. Ele foi lá e fez. Obedeceu. Veja que Deus poderia ter dado um milagre. Deus poderia ter dado a chuva. Deus poderia ter dado comida. Deus poderia ter dado muita coisa a essa mulher. Mas Deus não deu. Estava lá, viúva, morrendo, não tinha ninguém com ela. E Deus não deu. Por que Deus não deu? Porque Deus deu a ela a oportunidade de semear no homem de Deus. Deus deu àquela mulher a oportunidade de exercitar a fé para que ela saísse da crise. Então, no meio da crise, no meio da miséria, Deus não deu o milagre, Deus não deu a chuva, Deus não deu a provisão, mas Deus deu a oportunidade dela crer no profeta, agir a fé e ser sustentada até o dia em que a chuva caísse sobre a face da terra. Então aqui nós vemos que ela agiu a fé e o milagre aconteceu. Amém? Prosperidade e provisão em meio à crise, porque ela teve coragem de honrar e honrar primeiro. Porque aqui também vale a pena. Ele disse: fazei dele primeiro para mim. Ele não disse: faça primeiro para você. Porque tem gente que é assim: primeiro eu pago a água, eu pago a luz, eu pago o aluguel, eu vou pagar tudo. Aí o que sobrar eu levo para a igreja. O que sobrar eu levo para a igreja. Eu sugeri que você faça um bolo e leva para a igreja no domingo. Ou compra um bolo daquele de 15 reais, de 12 reais. Compra um bolo, fatia ele, corta os pedaços. E na consagração dos dizimistas, eu passei aqui especificamente o envelope do bolo. Não sei nem se vocês não pegaram não, né? Não passei não na ceia, né? Aqui nós estamos passando esse envelope, que é um formato de um bolo aqui, ó. E ele diz: fazei primeiro para mim. Então, junto com o seu dízimo, você vai colocar uma oferta. E eu vou entregar no domingo um pedaço do bolo. E quando a gente entregar todos os pedaços, o que vai sobrar numa bandeja? O farelo. Aí você fala: eu não dei tudo? Porque o bolo é assim: você tira uma fatia do bolo, que é o seu salário, você tira uma fatia para o aluguel, você tira uma fatia para a água, para a energia, para a luz, você tira uma fatia para pagar a escola, para fazer compra. Você vai tirando, você vai pagando, paga o açougue, paga a farmácia, você vai pagando. Daqui a pouco sobra o quê? Um pedacinho de bolo quebrado ou farelo. Aí agora você vai para o culto. Aí você pega a bandeja e pega o farelo e fala. Aí tem gente que chega aqui e fala: Senhor, eu te amo. Olha a hipocrisia. Senhor, eu te adoro. Olha a bandeja. Senhor, eu te adoro. Tem o que aqui, gente? Só farelo. Senhor, aqui está o meu dízimo, aqui está o meu melhor. É o melhor? Aqui eu estou te honrando com a minha oferta. É a oferta? É esmola, é resto, é sobra. Então ele disse: faça primeiro para mim. Porque o profeta representa Deus. Primeiro para Deus. Então pega o bolo e o primeiro pedaço é para quem? O primeiro pedaço é para Deus. Então o seu salário, quando você ganha, o primeiro pedaço no aniversário normalmente é para a pessoa mais especial, mais importante. O primeiro bolo vai para quem? Aí tem essa palhaçada toda, vai lá, vai o mais especial. Ora, na vida espiritual, o mais especial para nós é Jesus. E quando você recebe seu salário, é que você diz quem é o mais especial. É a hora que você tem coragem de pegar o primeiro pedaço, primeiro o seu dízimo, a sua oferta. Você tem 1000 coisas para pagar, mas primeiro para Deus. Você vai trazer o primeiro, está aqui para Deus, para a casa de Deus. Pega o restante que sobrou na bandeja e fala: ó, sobrou o que aqui, gente? Sobrou o que aqui? Então na hora que você pegar o bolo, tira o primeiro pedaço e coloca: esse aqui é o de Deus. Quem é dizimista aqui, vem e pega. Conta, vão ter quantos pedaços mais ou menos. Sobrou o que aqui? Uns pedaços, não sobrou? Sobrou ou não sobrou então? Sabe o que esse bolo representa? O seu salário.
Você tira as fatias, água, luz, a energia, e aí sobra os farelos. Aí você vem para a igreja e diz: Senhor, aqui está o meu melhor. Ainda tem gente que diz assim, com a maior hipocrisia: aqui está as primícias. Primícias? Primícias? Só se primícias agora de trás para frente. Né? Tá igual os trapalhões lá. Lembra o Didi querendo entrar na fila? Entrando na fila e querendo ir lá para frente, aquela fila de gente, e ele querendo entrar, e o povo cacetada e borracha nele e põe ele lá atrás. Na hora que ele vai disfarçando, vem que já entra, os caras descem o cacete e põe ele lá atrás. E todo mundo numa porta do SUS para ser atendido no médico. Daqui a pouco a mulher põe ele lá atrás, ele fica lá no último. Daqui a pouco a mulher, na hora de vir atender, não abre na porta de cabo, na outra porta fala primeiro. Aí ele que estava de costas virou, ficou na frente, ele pegou a senha. A não ser que seja assim, as primícias, né? Os últimos serão os primeiros. Amém ou não amém? É tão difícil, Senhor. Você precisa decidir. Quando chega o momento da decisão, Senhor, como escolher? Quando ouvi o filho perguntar, e o cordeiro onde está, seu coração sangrou. Quando ouvi o pai lhe responder, Deus irá prover, seu coração temeu. E lado a lado, em silêncio os dois choraram, ao verem chegando o lugar da decisão. Um pedido assim que parte o coração. Como escolher entre a fé e a razão? Quando dizer não é opção e a fé te pede um sim, quando é preciso enfrentar e a alma quer fugir, é difícil ser como Abraão e um filho entregar, ser Isaac e deitar-se sobre as pedras do altar. Quando dizer não é opção e a fé te pede um sim, quando é preciso enfrentar e a alma quer fugir, é difícil ser como Abraão e um filho entregar, ser Isaac e deitar-se sobre as pedras do altar. Quando dizer não é opção e a fé me pede um sim, quando eu preciso enfrentar, minha alma quer fugir, eu preciso ser como Abraão e tudo entregar, ser Isaac e deitar-me sobre as pedras. É preciso coragem pra subir, é preciso ter fé pra aceitar, é preciso ter força e dizer sim e deitar-se sobre as pedras do altar. É preciso coragem pra subir, é preciso ter fé pra aceitar, é preciso ter força e dizer sim e deitar-se